Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande, vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderam a ele, porque havia muitos iludiram com mágica, porquanto, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Ia sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando estacia dos sinais e grandes milagres praticados. Simão, o mágico, ele abraçou essa fé. Ele só não se converteu, mas ele abraçou a fé. Ele, quando viu Filipe curando os enfermos, os paralíticos, em nome de Jesus, quando ele viu Filipe batizando tanto homem como mulher, Filipe evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus. Filipe pregava o reino de Deus, que o reino de Deus é vindo. Esse Simão abraçou a fé e também foi batizado, porém ele não se converteu. Ele queria, o interesse dele era receber esse mesmo poder, e ele achou que com dinheiro ele iria comprar o Espírito Santo. Filipe em Samaria, e Pedro, o apóstolo, e João e os demais apóstolos ficaram sabendo que lá em Samaria houve um grande mover de Deus, que Filipe, o evangelista, estava fazendo sinais, maravilhas, pregando o reino de Deus. Aí vem Pedro, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que em Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram a eles Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Por quê? Porque Pedro e João, eles foram para Samaria, ouviu falar que lá em Samaria as pessoas estavam recebendo a palavra de Deus, que Filipe estava curando os enfermos, batizando as pessoas, porém as pessoas foram batizadas nas águas, mas ainda não havia sido batizado com o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então a eles impôs as mãos e receberam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impores os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu a eles dinheiro. Quem ofereceu? Simão, o mágico. Vendo que Pedro e João colocavam a mão e as pessoas, a ele impor as mãos, recebeu o Espírito Santo, ofereceu dinheiro para Pedro e para João, para os apóstolos. Me dá esse poder. Era um homem corrompido. Olha, ele se batizou, ele abraçou a fé, mas ainda não era convertido. Pedro, porém, a ele respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tenha parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepender-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Então entenda, por favor, essa leitura, que ela é simples e clara. Você vê que Simão, o mágico, quando viu que pelo fato do apóstolo Pedro e João impor as mãos, as pessoas recebiam o Espírito Santo, ofereceu dinheiro. Mas Pedro imediatamente diz para ele que o teu dinheiro seja para a tua própria perdição. Olha,
não tende parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependei-te, pois, da tua maldade, rogais ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estais em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão a ele, pediu: rogais vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse sobre venha a mim. Ele, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, evangelizava muitas aldeias dos samaritanos. Pedro pregou a ele o arrependimento. Olha, o seu coração está no fel da amargura, o seu coração é mau. Arrependeis, há uma oportunidade para quem está no caminho do mal. Arrependeis, se arrependeis e buscar o Senhor. E Pedro e João saiu dali e foi evangelizando, né? Eles, porém, havendo testificado e falando a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, evangelizando muitas aldeias dos samaritanos. Ele teve oportunidade. Ele quis, aqui não fala, mas fala que ele foi batizado, que ele abraçou a fé, mas que ele não recebeu o Espírito Santo. Quando ele viu Pedro, o apóstolo João impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele, e tem nome, Simão, com seu coração corrompido, ofereceu dinheiro. Passa para mim isso também, eu pago. Porque eu quero também pôr as mãos nas pessoas e elas receber o Espírito Santo, eu quero que eles fiquem curados. Então você está entendendo que tem pessoas que abraçam a fé, se batiza, mas ainda não se entregaram totalmente? E o que precisa de arrependimento. Pastor, eu me batizando, mesmo eu recebendo o Espírito Santo, eu vou continuar cometendo erro? Sim, porque você é humano. Agora, há pecados que você não vai cometer mais, que é desvio de caráter, pecado de maldade. O seu coração vai mudar. Quando você pecar e errar, seu coração vai ser um coração quebrantado, você vai se voltar para Deus. Você não vai ter mais aquela malícia, aquele mal. Eu creio assim. Então creia que ainda dá tempo. Quem está na maldade, quem vive na maldade, quem vive na mentira, e se converter. Quem tem amante, larga a amante. Quem rouba, para de roubar. Quem tem algum vício, larga o vício. O que é vício? Vício é tudo aquilo que te deixa dominar. Vício não é só bebida, nem droga. Vício é café. Se você toma café de tarde, de manhã, à tarde e à noite, também é um vício. Ninguém fala do vício da comida, né? Mas lá em Gálatas diz que os comilão, os glutões não herdarão o reino do céu. Também é pecado. Você não vê pastor falando sobre isso, né? Quer dizer que os glutões não herdarão o reino do céu? Está escrito isso, lá em Gálatas. Então nós todos, seres humanos, somos pessoas cheias de erros e falha e devemos se arrepender dos nossos atos. Não cometa injustiça contra ninguém, maldade contra ninguém e nunca queira adquirir o dom de Deus com dinheiro. Porque o dom de Deus, ele é de graça, só basta você buscar com sinceridade e com amor. Deus abençoe a todos abundantemente.